Como posso ser salvo? Como você pode ser salvo? Como é que Deus redime o homem? Nós estamos em uma jornada pela redenção. Eu quero dar as boas-vindas a você, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. A minha oração é que o Espírito Santo venha trazer iluminação sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender cada vez melhor esse tema tão importante. Como que Deus salva homens maus, como que Deus salva homens pecadores. Como é possível homens maus, cruéis e terríveis serem perdoados, serem aceitos, serem recebidos por Deus? Como é possível que homens mentirosos, adúlteros, homens assassinos, como é possível que pessoas das mais terríveis condições, como eu e você, podem ser alcançados por Deus, podem ser salvos, podem ser perdoados? É sobre essas coisas que nós estamos tratando. E nós começamos essa jornada falando a respeito de como foi que Deus criou todas as coisas. Nós vimos que Deus criou tudo bom, tudo perfeito, tudo santo. Lá em Gênesis capítulo 1, no final da criação, a Bíblia diz que Deus olhou para tudo aquilo que Ele havia feito e Ele mesmo disse: é tudo muito bom. O próprio Deus testificou e assinou a sua criação com um sinal muito positivo de que tudo aquilo que Ele havia feito era muito bom. E por que Deus criou tudo o que criou? Ele criou tudo para a sua glória, criou tudo para o seu louvor, para a honra do nome dEle, para exaltar quem Ele é. Ele criou porque é da sua natureza criar coisas. Deus não criou porque Ele era um ser solitário. Deus não criou tudo o que criou porque Ele estava entediado ou porque Ele tem necessidades de receber adoração. De jeito nenhum. Deus subsiste em três pessoas, em uma comunidade perfeita de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai adora o Filho adora o Pai adora o Espírito adora o Filho. Todos eles vivem em uma sincronia eterna, completa e extremamente poderosa. Deus é pleno em si mesmo. Então Deus criou o que criou, não por necessidade, mas porque é da sua natureza criar e porque Ele criou para a glória do seu nome, porque Ele é digno de receber honra, glória e louvor por quem Ele é. Dentro de toda a criação, Deus criou o ser humano, perfeito. A imagem de Deus, Deus os criou. Imagem de Deus, nós vimos aqui, que significa que Deus transmitiu de si características, Deus transmitiu de si o seu caráter, aquilo que pode ser transmitido de Deus. Deus transmitiu de si atributos que Ele pode transmitir. Existem atributos de Deus que não podem ser transmitidos porque pertencem apenas à natureza da divindade, apenas à natureza de Deus. Por exemplo, só Deus é eterno, só Deus é infinito, só Deus é todo-poderoso. Nenhuma criatura é eterna, nenhuma criatura é infinita em si mesmo, nenhuma criatura é toda poderosa. Somente Deus pode ser essas coisas e isso Ele não transmitiu. Mas Deus nos transmitiu características que pertencem a Ele, que Ele tem e que Ele pode transmitir. Santidade, justiça, razão, intelecto, raciocínio. Todas essas coisas Deus pode transmitir. Bondade, Deus transmitiu tudo isso ao ser humano. E quanto Deus transmitiu isso ao ser humano? 100% daquilo que o homem era capaz de suportar. Adão e Eva foram criados 100% santos, justos, bons, inteligentes, racionais, 100% de tudo aquilo que eles poderiam suportar, Deus transmitiu a eles. Mas a Bíblia diz que esse mesmo casal, que estava ali e nos representava, as decisões que eles tomaram ou que eles tomariam seriam
refletida nos seus filhos, nos seus descendentes. A Bíblia diz que este casal um dia foi tentado por Satanás. A Bíblia diz que Deus deu a esse casal plena liberdade. A evidência de que eles eram plenamente livres era que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim. Todavia, apesar de serem totalmente livres, esse casal, esse ser humano, Adão e Eva, eles eram limitados em sua criação, eram limitados em seu ser. E a evidência e a prova de que eles eram limitados estava no fato de que Deus colocou uma árvore no jardim da qual eles não poderiam comer. Ou seja, se eles comessem daquela árvore, eles estavam ultrapassando o limite da liberdade da qual Deus havia estabelecido a eles. Comendo daquele fruto, eles estavam dizendo que eles estavam pisando num lugar, eles estavam tomando uma atitude que só Deus poderia tomar. Eles estavam tomando o lugar do próprio Deus. E qual é a consequência da criatura tentar ser aquilo que ela não pode ser? A autodestruição. O Senhor Deus havia dito: no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao serem tentados por Satanás, Adão e Eva comem daquele fruto, pecam contra Deus, desobedecem à lei de Deus e entram num estado de autodestruição. Eles entram no estado agora de morte. Eles se tornam pecadores. O problema e a consequência daquela desobediência são vários. Em primeiro lugar, Adão e Eva nos representavam. Eles eram os nossos representantes. Aquilo que acontecia com eles iria refletir nos seus filhos, nos seus descendentes. Como eu disse, Deus os criou santo, perfeito, justos, 100% perfeitos. Não havia falha no caráter deles. Mas ao desobedecerem a Deus, a primeira consequência é a corrupção desse caráter que era perfeito. Agora, depois de desobedecerem a Deus, em Gênesis 8, 21, a Bíblia vai dizer que o homem não é mais perfeito. O homem que antes era totalmente inclinado para o bem, o homem que antes amava a justiça, o homem que antes era totalmente santo, puro, bom, perfeito, agora a Bíblia diz que o coração desse homem, ou seja, a natureza desse homem, ela se tornou totalmente inclinada para o mal. A bússola moral do coração do homem, da natureza do homem, agora não está mais apontando para Deus, mas ela está apontando em sentido contrário, ela está apontando para o mal. Aquela imagem e semelhança da qual o homem havia recebido de Deus, que era perfeita, agora foi arruinada, drasticamente arruinada. O homem agora é sequer uma sombra daquilo da qual Deus havia o criado. A sua natureza está totalmente inclinada para o mal. E a Bíblia diz que essa natureza é inclinada para o mal desde a infância. Não se trata apenas de que nós somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque a nossa natureza é pecadora. Nós herdamos dos nossos pais uma natureza pecadora. Você e eu herdamos dos nossos pais a natureza pecadora deles. E todos nós herdamos de Adão e Eva a sua natureza pecadora. Quando Adão e Eva tiveram os seus primeiros filhos, eles os tiveram em uma condição já de queda, já de pecado. Então eles transmitiram aos seus filhos um caráter já corrompido. Eles transmitiram aos seus filhos uma natureza já pervertida, já caída, uma natureza que já se inclina para o mal. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pega duas crianças de 6 meses, coloca elas no chão e dá apenas um único brinquedo no meio delas, o que acontecerá? Você acha que elas entregarão um brinquedo à outra? Não. Cada uma terá a iniciativa de pegar o brinquedo para si, de tomar o brinquedo para si, de ofender o outro, de bater no outro, de repelir o outro. Aí está a natureza humana manifestada. Nós somos pecadores, portanto, por causa da natureza humana pecadora da qual nós herdamos. Não somente por causa disso, mas nós também somos pecadores por causa dos nossos próprios pecados.
por causa da nossa própria desobediência. O homem é pecador porque ele ama o pecado. O homem é pecador porque ele pratica o pecado, porque ele pratica o mal. Essa é a condição da raça humana por inteira. Então vem a questão: qual é a consequência do pecado? Qual é o problema de sermos pecadores? Qual é a dificuldade nisso? Por que isso é um problema? Por causa da justiça de Deus. O pecado, ele nos traz várias consequências. A primeira consequência do pecado é que ele nos afasta para longe de Deus. Ele nos leva para longe de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos levam para longe de Deus. Vou te dar um exemplo disso. Quando você peca, quando você está em pecado, quando você pisa na bola feio e você sabe disso, você não tem vontade de orar. Você não tem vontade de ler as Escrituras. Você não tem nenhum prazer de estar no culto público, juntamente com os irmãos. Muitos não têm sequer a coragem de olhar para cima. Tem vergonha de Deus. Aí está a evidência de que o pecado nos arrasta, nos leva para longe de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles, ao ouvirem a voz do Senhor, se esconderam do Senhor. Você e eu também temos a tendência de nos escondermos de Deus, porque o pecado nos leva para longe de Deus. O outro problema do pecado é que o pecado escraviza o homem. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, de uma situação do ser humano em que ele, mesmo sabendo bem, conhecendo bem, ele não deseja o bem. Mas o mal que ele não quer, o mal que ele não deseja, esse pratica. E ele vai chegar numa conclusão terrível: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará desta condição terrível, dessa natureza humana caída, que embora conheça aquilo que é bom, deseja o que é mal. Embora sabe discernir o mal, não consegue escolher o bem. Eu sei que você faz coisas boas, eu sei que nós fazemos coisas boas, mas a questão é, e aqui eu deixo lhe fazer uma pergunta. Talvez você esteja aí dizendo: pastor, mas eu não sou tão mal assim, eu não sou tão pecador assim, eu não cometo tantos pecados assim. Ora, você precisa entender uma coisa. Deixa eu lhe perguntar: quantos pecados Adão e Eva precisaram cometer no jardim do Éden, no paraíso, para Deus expulsá-los de lá? Apenas um pecado. Agora eu lhe pergunto: quantos pecados você cometeu apenas essa semana? Apenas hoje? Apenas na última hora? Você está entendendo o problema em que nós nos metemos? Um único pecado e Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Um único pecado foi suficiente para condená-los à morte eterna. Um único pecado foi suficiente para condenar toda a criação à decadência, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Toda a criação sofre e geme por causa desse único pecado cometido no Éden. Esse é o nosso grande problema. E talvez você esteja também dizendo ou pensando: mas eu faço coisas boas. Bom, eu preciso lhe dizer, tudo que Adão e Eva fizeram antes desse único pecado era só coisas boas. Só coisas boas. Eles nunca tinham feito nada de errado. E deu no que deu. A última consequência do pecado que eu quero trazer para você é que o pecado paga os seus escravos com a morte. O salário do pecado é a morte. É isso que diz a palavra de Deus. E preste atenção que Paulo, quando fala do salário do pecado como morte, em Romanos capítulo 6, ele está falando de salário como aquilo que você merece. Você trabalha durante todo o mês e no final do mês você recebe aquilo pela qual você trabalhou. O apóstolo Paulo está dizendo que a morte
é dada como mérito por causa de sermos pecadores. Então surge uma pergunta que eu espero que esteja brotando no seu coração. Como é que nós podemos, então, nos livrar desta condição? Como é que nós podemos, então, sermos resgatados dessa situação? Porque aqui está o ponto. Nós nos colocamos nessa situação. Todos os homens se acham exatamente nessa situação. Seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, que ainda não nasceram de novo, que ainda não creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento, eles estão exatamente nessa condição. Você que ainda não passou pelo novo nascimento, você que ainda não foi alcançado pela graça salvadora de Deus, você está exatamente nessa condição. Uma condição de morte, uma condição de condenação eterna. E por que as coisas são assim? Por causa da justiça de Deus. Porque Deus é justo. O problema de sermos pecadores, afinal de contas, é que no final Deus condenará todos aqueles que pecam contra Ele, ou todos aqueles que pecam contra a sua natureza, ou todos aqueles que são pecadores. O salário do pecado é a morte. E morte aqui é morte eterna, é inferno. Deus condenará. Eu quero deixar isso aqui muito claro. Não é o diabo que vai condená-lo ao inferno. Não é o diabo que condenará você à morte eterna, não. O autor e consumador da condenação eterna dos homens é o Deus justo. E é justo que Ele faça isso. Talvez você não entenda direito, mas eu vou te explicar. É justo que Deus condene o pecador eternamente ao inferno. É justo. A justiça de Deus exige isso. Porque os pecados, os nossos pecados, são como crimes cometidos contra a santidade de Deus. Deus é santo e Ele criou tudo bom, tudo perfeito. Os nossos pecados são como crimes cometidos contra Ele. E a Bíblia diz em Provérbios que aquele que condena o inocente e aquele que inocenta o culpado, absolve o culpado, é uma abominação diante de Deus. Ou seja, por que é que Deus não estala os dedos e perdoa todos os homens? Ele não pode fazer isso. Porque se Deus perdoasse todos os pecados, todos os crimes, todas as ofensas, todas as mentiras que saem da nossa boca, todo desejo maligno que passa em nosso coração, todo o projeto de fazer o mal contra o próximo, porque se Deus perdoasse tudo isso, Ele estalasse os dedos e esquecesse tudo isso, Ele seria uma abominação para Ele mesmo. Ele não pode fazer isso. Porque aquele que absolve o culpado é uma abominação diante de Deus. A justiça de Deus não deixa Deus fazer isso. A justiça de Deus exige que Deus condene o culpado. E você, eu tenho certeza que concorda com isso. Quando você vê alguém culpado de algum crime, de algum ato perverso, você mesmo exige que a justiça seja feita. Quando o nosso dinheiro é roubado, quando o dinheiro público é desviado, você exige justiça. Eu exijo justiça. A justiça de Deus também exige justiça diante de Deus. E os nossos pecados são como crimes cometidos contra Deus. E Deus precisa fazer justiça. E como é que Deus faz justiça? Punindo, condenando aquele que comete a injustiça, aquele que comete o pecado. Deus o condena eternamente. Porém, todavia, há uma boa notícia. E aqui vem a boa notícia. Esse Deus que é 100% justo, esse Deus que não pode deixar de fazer justiça, decidiu nos amar, decidiu nos salvar. E por que Ele decidiu nos salvar? Porque nós somos bons, por causa das nossas boas obras, das nossas boas vontades? Não, por causa do nosso amor, porque a gente é inteligente, porque nós somos especiais? Não.
A razão pela qual Deus decidiu nos amar está nele mesmo. Deus é amor. Deus é um Deus cheio de misericórdia. Ele também quis manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E como que ele faz isso? Manifestando tudo isso em homens indignos, homens pecadores, homens que pecam contra ele todos os dias. Só que Deus tem um grande problema para resolver. Ele não pode simplesmente nos poupar. Ele precisa resolver o problema do nosso pecado. Ele precisa fazer justiça. Ele precisa executar a sentença. Ele precisa fazer isso. Porque se ele não fizer isso, ele se torna injusto. Ele se torna uma abominação. Então, Deus precisa resolver esse problema. Para que você e eu possamos ser redimidos, Ele precisa resolver primeiro o problema do pecado. Ele precisa resolver primeiro o problema da ofensa. Ele precisa resolver primeiro, satisfazer primeiro toda a justiça. Os nossos pecados são como dívidas diante de Deus. E as nossas dívidas precisam primeiro serem pagas. Elas precisam serem pagas antes de tudo. E como é que Deus faz isso? A Bíblia diz, e nós vimos isso aqui, que o método pela qual Deus resolve redimir o homem, o método pela qual Deus resolve salvar o homem, é enviando um substituto, é enviando outro para que possa receber esse castigo, para que possa receber essa culpa, para que possa receber essa justiça, para que a ira de Deus caia sobre ele. Esse substituto não poderia ser uma pessoa qualquer, não poderia ser o melhor homem desse mundo, não poderia ser Moisés, não poderia ser Paulo, não poderia ser nenhum santo, não poderia ser o melhor anjo, não poderia. Por quê? Porque o substituto precisa preencher algumas características importantes. Esse substituto, aquele que deveria vir para ser punido no seu lugar, para receber a sua culpa, para receber a ira de Deus, para ser condenado ao inferno no seu lugar, esse substituto deveria ser um homem, porque foi o homem que pecou, foi a raça humana que desobedeceu a Deus, foi a raça humana que pecou contra Deus, então ele deveria ser totalmente homem, ele deveria ser um homem. Ele também não poderia ser apenas homem, ele deveria também ser totalmente divino, porque a Bíblia diz que ao Senhor pertence a salvação. A palavra de Deus diz através do profeta Isaías de que eu mesmo sou Salvador e não existe nenhum outro além de mim. A salvação é um atributo que pertence apenas à divindade. Nenhum homem pode salvar, nenhum anjo pode salvar, apenas Deus é Salvador. Portanto, aquele que fosse substituir a mim e a você na culpa, na condenação eterna, precisava ser alguém que fosse também Deus. Quem existe nesse universo que pode ser ao mesmo tempo homem e pode ser ao mesmo tempo Deus? Esse alguém é Jesus Cristo. Por que que Jesus nasceu como um bebê? Porque homens nascem. Homens não aparecem, homens não surgem do nada, homens vêm à existência, vêm ao mundo como crianças, são gerados, por isso que Jesus é gerado, por isso que Jesus nasce. Ele era 100% homem, mas ele não era apenas 100% homem, a Bíblia diz também que ele era 100% Deus, divino, Senhor. Ele recebeu honra, ele recebeu adoração, ele manifestou o poder, ele era 100% Deus. Aquele que fosse nos substituir na cruz do Calvário deveria ter essas qualidades. E a palavra de Deus diz que em Jesus, sobre Jesus foi colocado todos os nossos pecados. Foi assim que Deus resolveu o problema do pecado. Foi assim que Deus resolveu o problema da culpa do pecado, de condenar o pecado. Então é em Cristo, lá no Getsêmani, quando ele está no Jardim das Oliveiras, onde Deus coloca sobre ele a culpa dos meus pecados, a culpa dos seus pecados que crê em Jesus.
Deus coloca sobre Jesus a culpa dos nossos pecados. Agora, ele não é mais um inocente. Agora ele não é mais alguém sem culpa. Ele não tem culpa dele mesmo, mas ele tem as minhas culpas. Ele tem as suas culpas. E agora a ira de Deus se manifesta contra ele. E Deus o esmaga, Deus o pune. O profeta Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo. Agradou não no sentido de que Deus ficou feliz em esmagar Jesus. E aqui há um detalhe. Foi o próprio Pai que esmagou o seu Filho. Não foi o diabo que cravou Jesus na cruz. Não foi uma iniciativa humana. Satanás nem queria que Jesus morresse na cruz. Satanás queria que Jesus abortasse a cruz. Não foi o Império Romano que cravou Jesus na cruz. Não foi os judeus que matou Jesus. Não. Foi o próprio Deus Pai. O próprio Deus Pai o crava na cruz. O próprio Deus Pai o esmaga naquela cruz. Por quê? Porque ele estava esmagando sobre Cristo os meus pecados. Ele estava condenando em Jesus os nossos pecados, as nossas ofensas. Então sobre Jesus é colocado toda a ofensa. Ele paga a conta, ele paga a dívida, ele assume a dívida. Talvez você esteja perguntando, mas Deus não cometeu um erro punindo Jesus, que era inocente? Pastor, você não disse que a Bíblia diz que aquele que pune o inocente, aquele que condena o inocente não é uma abominação diante de Deus? É verdade. Mas Jesus não era inocente? É verdade, ele era inocente. Então como é que nós resolvemos isso? Você precisa lembrar que Jesus, que Deus não está punindo um terceiro. Ele não está punindo alguém fora dele. Ali na cruz do Calvário o que nós temos é Deus punindo Deus. Jesus é Deus. Ele não está transferindo a culpa para outro, ele está assumindo a culpa. Então o Deus Santo, o Deus justo, faz justiça punindo a si mesmo. Na cruz do Calvário é isso que acontece. Foi esse o plano que Deus bolou para nos resgatar, para nos salvar, para nos redimir. E agora, querido e amado irmão, você precisa entender uma coisa. Como é que Deus salva o homem? Eu contei toda essa história. Eu voltei lá atrás na nossa série, porque eu preciso que você entenda uma coisa. Como é que Deus salva o homem? Tudo isso foi o que Deus fez. Você percebeu que a única coisa que nós fizemos nessa história toda foi nos enrolarmos, foi pecar contra Deus, foi desobedecer a Deus, foi atrair sobre nós condenação. E veja o que foi preciso que Deus fizesse para nos tirar de uma enrascada que nós nos metemos. Deus precisou vir, Deus precisou punir o próprio Filho, que também é Deus, para que nós pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos sermos poupados. Então como é que Deus salva o homem? A Bíblia diz que agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que Deus ordena que todos os homens creiam em Jesus, que todos os homens recebam a Cristo pela fé. Então como que o homem é salvo? Como que eu sou salvo? Como que você é salvo? Como que nós podemos ser salvos? Porque um fato é importante, você precisa entender. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário não salvou todos os homens imediatamente. Não. Todos os homens estão salvos porque Jesus morreu na cruz do Calvário? De jeito nenhum. Isso é universalismo, isso é heresia. A morte de Jesus na cruz do Calvário não salvou automaticamente todos os homens. Não. A Bíblia diz que a salvação é através de Cristo, é em Cristo Jesus, mas pela fé em Cristo Jesus. Você precisa crer em Jesus, você precisa crer nisso, você precisa receber a Cristo em sua vida. Você precisa se arrepender do pecador que você é. A primeira coisa que você precisa fazer para ser salvo é
admitir que você está perdido. A primeira coisa que o homem precisa fazer para ser salvo não é um ato emocional, não é uma oração de fé. Não. A primeira coisa, você precisa se arrepender de quem você é. Você precisa confessar diante de Deus: eu sou pecador, eu reconheço as minhas falhas, tem misericórdia de mim, Deus. A primeira coisa que o homem precisa fazer para ser redimido do seu estado de condenação é ter consciência de que ele está condenado. É simples. Para que você possa tomar um remédio, você precisa assumir que está doente. Para você ser salvo, você precisa assumir que está perdido, que está condenado. Querido e amado irmão e amigo, não é você que encontra Jesus, é Jesus que encontra você. O perdido aqui é você. O perdido nessa história é o homem. Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que veio para receber a punição do pecado. Se você crê de todo o coração que você é pecador, de que você está perdido, de que você precisa da graça de Deus, se você crê que Jesus Cristo, pela fé, há 2000 anos atrás, ele recebeu a culpa dos seus pecados, de todos os seus pecados. Se você crê que há 2000 anos atrás, Deus, em sua soberania, foi lá no futuro, pegou os seus pecados, colocou sobre Jesus, e em vez de ficar irado contra você, ficou irado contra Jesus e puniu Jesus na cruz do Calvário, e cravou Jesus na cruz do Calvário. Se você crê nisso, se você crê que Jesus é o seu substituto, se você olha para cima, estende as mãos e diz: Deus, eu creio, Jesus me substituiu. Ele me substituiu na cruz do Calvário. Os meus pecados foram totalmente punidos em Cristo. Eu recebo a Cristo em minha vida. Se você crê nisso, e como resultado disso, a sua vida começa a ser transformada. Você começa então a ter nojo do pecado. Você começa então a se entristecer por causa do pecado. E você começa a se interessar pelas coisas de Deus. E você então começa a ter uma comunhão maior com Deus. Você começa a ter prazer na oração. Você começa a ter prazer na palavra de Deus. Você começa a ter sede de conhecer Deus. Então a salvação chegou para você. Eu quero concluir contando para você um episódio que aconteceu no ministério de Jesus, que é extremamente curioso, de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano, ele era um funcionário público corrupto. Ele não era apenas um funcionário público corrupto, ele era o chefe dos funcionários públicos corruptos. E a Bíblia diz que ele era um homem pequeno, baixo. E um dia Jesus estava chegando na sua cidade, Jericó. E Zaqueu tinha muita vontade de conhecer Jesus, ele tinha muita sede de saber quem era Jesus, ele tinha muita vontade de ver Jesus, mas como ele era pequeno e Jesus estava sempre cercado de uma multidão muito grande, então ele se adianta à multidão, ele sobe em uma árvore e ele pensa: aqui eu verei Jesus de forma tranquila, de forma plena, total. E a palavra de Deus diz que naquele dia, enquanto Jesus passava naquela rua, debaixo daquela árvore, de repente Jesus para. E essa cena, ela me deixa extremamente maravilhado. Jesus parou. E eu fico imaginando o coração de Zaqueu, quando ele olha e vê que Jesus parou, debaixo da árvore dele. Não apenas isso, de repente Jesus olha para cima. E Zaqueu pode ter pensado: mas ele está olhando para mim. E de repente Jesus, que parou e agora está olhando para cima, ele não apenas está fazendo isso, mas ele olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa, eu vou posar na sua casa. Eu creio que nesse momento o coração de Zaqueu faltou parar, porque Zaqueu percebeu de forma espantosa
de que Jesus não apenas estava olhando para ele, falando com ele, mas Jesus também sabia o nome dele. Jesus o conhecia. E a Bíblia diz que naquela tarde e naquela noite Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu fez um banquete, chamou seus amigos, todos os seus familiares. E em um determinado momento, na hora da janta, Zaqueu se levanta e ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. O que Zaqueu está dizendo é o seguinte: Senhor, eu me arrependo do pecador que sou. Senhor, eu me arrependo dos meus roubos. Senhor, eu me arrependo dos meus desvios. Senhor, eu me arrependo de ter cobrado imposto a mais. Senhor, eu não apenas me arrependo de quem sou, mas eu vou corrigir o meu pecado. Eu vou corrigir as minhas falhas. É isso que ele está fazendo, ele está admitindo, ele está confessando, ele está arrependido de quem ele é. E Jesus traz uma declaração poderosa para Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Jesus está confirmando naquele momento que Zaqueu acabara de nascer de novo. Acabou de nascer de novo. Todos aqueles crimes de Zaqueu, todos aqueles pecados de Zaqueu, alguns meses depois, algum tempo depois na frente, foi colocado sobre a cruz de Cristo, foi colocado sobre os ombros de Jesus. E Deus Pai puniu todos os pecados que Jesus estava levando. Deus Pai puniu todos os pecados de Zaqueu sobre Cristo. Então, quando Deus olha para Zaqueu, nós podemos ver uma declaração maravilhosa: nenhuma condenação há. Esta é a declaração extraordinária que Deus faz a todos aqueles que nasceram de novo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há. Ficha limpa. Não há nada. Não há nada. Por que não há nada? Porque na cruz Deus já puniu todos os pecados deles. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para todo mundo. Pode ser para todo mundo, mas é para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero concluir a nossa reflexão aqui nessa noite fazendo essa pergunta para você. Você está em Cristo Jesus? O Espírito Santo já lhe deu fé para receber a Cristo. O Espírito Santo já abriu o seu coração, já transformou a sua vida, já mostrou a você do que é que você precisa se arrepender. Será que nessa noite o Espírito Santo não tem mostrado a você o seu real estado? Será que o Espírito Santo não tem dado a você uma fé, uma convicção, uma esperança de que se você se agarrar a Cristo Jesus, então verdadeiramente você será salvo? A minha oração é que isso aconteça. A minha oração é que você seja acrescentado a uma multidão incontável de homens e mulheres, da qual já foram redimidos, da qual já foram salvos, da qual já foram resgatados. Você precisa de resgate. Será que você não precisa ser resgatado dessa escravidão da qual o pecado te colocou? Será que você não sente necessidade de ser resgatado de uma condição de condenação? Se você crê, será salvo. Essa é a promessa da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus, nós revemos, meu Deus, a nossa história. Nós confessamos, meu Deus, o desastre que o pecado causou em nossa vida. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor teve a iniciativa de enviar Cristo. Se o Senhor não envia Jesus, Pai, se o Senhor não envia Cristo Jesus para nos substituir, estávamos
totalmente condenados, não havia a menor chance. Como seríamos livres? Seríamos todos punidos pelos nossos próprios pecados, mas quando o Senhor envia o teu Filho, Santo Filho, inocente Filho, Deus Filho, quando o Senhor o envia e coloca sobre ele a minha culpa, os nossos pecados, as nossas falhas, e o pune, o Senhor não faz justiça. Ó Deus, o Senhor fez um ato extraordinário, era a nossa única chance, era o único jeito, o único meio, não havia outra maneira. Ó Deus, o Senhor não apenas fez isso, mas enviou também o Espírito Santo para abrir o nosso coração, para que pudéssemos crer nisso, porque isso, como diz a sua palavra, é verdadeiramente loucura. É loucura, Senhor, é um desatino para a racionalidade humana. É loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus. O seu Espírito Santo precisou vir e abrir o nosso coração, e colocar no nosso coração essa verdade, e nos fazer confiar nele, nos fazer confiar em um homem que viveu há 2000 anos atrás, nos fazer confiar de que ele não era apenas um judeu qualquer, de que ele não era apenas mais um mestre em Israel, de que ele era o Deus eterno, encarnado, vestido de glória e humildade. Isso não pode ser um ato humano. O Senhor nos fez crer nisso, o seu Espírito Santo nos levou a essa confiança. Agora, Deus Santo, manifesta e continua manifestando o seu eterno poder. Continue salvando vidas, continue redimindo pecadores, continue resgatando homens do caminho do inferno, Senhor. Abre o coração destes para que creiam. Abre o coração dos homens, meu Deus, para que creiam no Evangelho, para que creiam em Jesus, para que creiam que estão condenados em seus pecados, para que creiam, Senhor, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque se eles crerem, Senhor, se eles crerem, Espírito Santo, então serão salvos, serão redimidos, serão transformados para a glória e louvor do teu nome, ó Deus. Olha a sua vantagem, Senhor. O Senhor será glorificado de eternidade em eternidade se abrir o coração deles para que eles possam crer. A vantagem é totalmente tua, Senhor. A glória será eternamente tua. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Amém. Amém. Querido e amado irmão, irmã, muito obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe o seu coração. A você que já foi alcançado pela graça de Deus, que Deus o fortaleça cada vez mais. Que Ele o abençoe de forma poderosa, que Ele aviva o seu coração em nome de Jesus. A você que ainda não nasceu de novo, o convite está feito, meu irmão. Que Deus abra o seu coração, que o Espírito Santo lhe dê a fé necessária para que você possa crer, que você possa ser alcançado pela graça de Deus. Quero fazer um convite muito especial a você. 2 convites. Primeiro convite, semana que vem, no mesmo horário, aqui no nosso canal. Segundo convite, nós estamos já aqui em São Paulo, na Avenida Voluntários da Pátria, 1168, em Santana, próximo ao metrô do Carandiru. Nós estamos aqui aos sábados pela manhã, às 10h30, em um culto de louvor e adoração ao Senhor. Se você não faz parte dessa igreja, dessa comunidade, mora aqui em São Paulo e quer nos visitar, por favor, eu teria o maior prazer, a maior alegria de recebê-lo aqui presencialmente, em adorar o Senhor e conhecer você de forma particular, pessoal. Seria muito importante. Quero lhe fazer esse convite de forma especial em nome de Jesus. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, eu quero falar de um tema aqui muito importante: justificação. Você sabe o que é a justificação? Você consegue explicar a justificação? Você consegue explicar como é que Deus considera um homem pecador, mas que foi salvo, mas que ainda continua pecando? Como é que Deus considera esse homem? Como se ele nunca tivesse pecado? Você consegue explicar isso? Isso é justificação. Próxima quarta-feira eu espero você em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser,
em nome de Jesus. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito